Glória a Deus. Versículo 2 em diante. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não me salvarás. Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por essa causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. Agora vamos pular lá para o capítulo 2, no versículo 1. Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, vigiarei para ver o que Deus me dirá, e que resposta eu terei à minha queixa. Amém? Amém. Irmãos, Abacuque, ele recebeu uma sentença, da parte do Senhor, uma revelação. E essa sentença aqui era para o povo de Judá. Porque todos nós sabemos que o povo escolhido de Deus, eles sempre eram rebeldes e idólatras a outros deuses, não é assim? Verdade. Deus sempre levantava um profeta para alertar eles: vocês se convertam aos seus maus caminhos, se voltem para mim. E o povo não dava ouvidos às palavras do profeta, Então Deus, tem uma hora que Deus ele se ira com o pecado, com a idolatria, com a perversidade do ser humano. Vai ter uma hora que a mão de Deus ela vai pesar, seja quem for, seja o povo da igreja, seja o povo lá de fora. Verdade. Mas que vai chegar uma hora que Deus ele vai pesar as mãos dele, vai. E então Deus ele avisa antes, que a gente tem que se converter dos nossos maus caminhos, que a gente tem que dar ouvidos à palavra do Senhor. E aqui, com Abacuque, aquele povo estava numa iniquidade, numa perversidade tão grande, que o povo já não escutava mais a voz de Deus. Só tinha uma alternativa: Deus dar uma sentença para aquele povo. E aí que aquele povo fazia? Clamava ao Senhor e eles achavam que Deus não escutava. Eles clamavam, Deus escutava sim, só que Deus não respondia por causa do pecado. Muitas vezes, irmãos, a gente até acha que a gente está vivendo uma vida santa, em santidade para o Senhor, mas se a gente for avaliar a nossa vida, alguma coisa aqui, alguma coisa ali, a gente está em falta com Deus, não é verdade? Muitas vezes a gente clama, grita ao nome do Senhor e a gente não tem resposta. Deus ele está ouvindo o clamor, a oração, mas muitas vezes ele fica em silêncio, porque ou a gente se conserta de algumas coisas ou ele fica sem responder. E aquele povo estava na mesma situação. Clamava o nome do Senhor e perguntava para Deus: até quando a gente vai clamar Senhor e o Senhor não vai ouvir a nossa oração? Então, eles achavam que Deus tinha a obrigação de responder às orações dele. Deus, ele tem compromisso com aquele que tem compromisso com ele. Se a gente tiver um compromisso com Deus, ele vai ter compromisso conosco. Mas aquelas pessoas que estão dentro da igreja, estão fazendo pecado, estão numa vida relaxada, estão achando que Deus é obrigado a responder o clamor, a oração deles, vocês podem ter certeza que Deus não vai responder. Por quê? Porque Deus ele ouve a oração do justo, diz a palavra dele. Nós temos que ser justos aos olhos do Senhor. Abandonar certas coisas que não é agradável ao Senhor, deixar de lado muitas coisas que às vezes a gente pensa que não é nada, mas para Deus uma coisinha pequenininha se transforma numa montanha e a mão de Deus ele pode se irar contra a gente. Verdade. Depois vem a resposta do Senhor: por-me-ei na torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Então veja bem, aquele povo ele se colocava numa torre de vigia, ele se colocava num lugar elevado para buscar a resposta do Senhor. Então, irmãos, a gente erra, a gente peca, mas a gente tem que pedir perdão, misericórdia pelos nossos pecados e continuar buscando a resposta de Deus para nossas vidas. Porque através da nossa busca, através da nossa perseverança, através do nosso arrependimento, Deus ele vai responder a nossa oração. Amém. Glória a Deus. Então, queridos, a gente tem que
muitas vezes, ler, ouvir, compreender e praticar a palavra de Deus para que a gente possa obter o favor do Senhor. E a gente sempre ouve muitas pessoas dentro da igreja se queixando: poxa, está acontecendo tanta coisa na minha vida, na minha família, no meu trabalho. A gente ora, a gente clama, mas Deus não vem com a resposta. E muitas pessoas andam de igreja em igreja buscar revelação também, né? Tem muitas pessoas, irmãos, que estão, que nem Abacuque aqui, nessa palavra aqui. Elas estão fazendo coisas erradas, estão indo de igreja em igreja para buscar a revelação do Senhor. E será que está tendo revelação de Deus? Pode ter revelação do homem, porque o diabo também usa a boca do pastor, do pregador, do obreiro, ele usa. E muitas vezes a gente se deixa levar por revelação que não vem de Deus. Então, queridos, vamos ficar nessa palavra nessa noite. Vamos nos pôr em vigilância. Vamos buscar a cada dia mais a presença do Senhor. Deixar de lado aquilo que não agrada a Deus. E pode ter certeza que resposta do Senhor sempre virá em nossas vidas. Amém? Amém. Amém. O socorro do Senhor sempre vai vir. Mas a palavra do Senhor também deixa bem claro que Ele ouve a oração do justo. Quem que é o justo? É aquele que procura não fazer coisas erradas. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, queridos, vamos nos colocar de pé.